Bom dia, Instagram, bom dia! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar sobre a auriculoterapia, sobre 8 em ponto. Deixa eu ligar minha luz que eu esqueci. E vamos conversar sobre aurículo, saúde, neurociência, sobre negócios, sobre consultório. Claudinha, bom dia. Edna, o pessoal chegando. Carol, Antônia. Antônia foi a primeira hoje. Caroline, Lisionete, Cici, bom dia. Que a gente se reúne todos os dias, às 8 em ponto, porque ponto tem tudo a ver com a gente, para falar sobre auriculoterapia. E eu estou aqui para ajudar, tentar ajudar, no caso, as pessoas que estão com alguma dúvida. Marisabel S17, seja bem-vinda. Lucimara, Luciane. Coupe Aurículo, Natalina, bom dia. Gente, alguma pergunta? Alguém querendo entrar ao vivo comigo aqui? Hoje eu tenho menos tempo do que o normal. Fale sobre o epicentro. O que você quer saber, Flávia? Qual a sua dúvida? Blusa verde, ó, esperança, você viu? Bom dia, Ivan. Tá frio aqui em Curitiba, Kátia. Muito frio, apesar de vai ser um lindo dia hoje. Vai ter sol hoje. Janileide, ainda não consegui fazer o curso, entrar em nenhuma turma, mas estou em todas as lives. Caroline, não tem problema. Muitas vezes, cada um tem o seu tempo. A gente fala assim, eu quero andar com quem quer andar, correr com quem quer correr, parar com quem quer parar, tá? Lirane, fiz alto aurículo para insônia. Pense que eu capotei. Antônia, seja bem-vinda, que legal. Bem-vinda aos resultados rápidos. Lirane, gostaria de saber como agir quando alguém me chama de doutora. Muito legal, não é? Ó, deixa eu chamar que vai falar. Você pode até brincar, ó, eu não sou doutora. Na verdade, ninguém é doutor, né? Todo mundo usa o doutor sem ser. Doutor deveria ser para quem tem doutorado. Hoje eu posso usar o doutor de direito e de fato, né? Que sou doutora mesmo, né? Mas já usavam antes comigo só por eu ser cirurgiã dentista. Os advogados usam também, médicos, né? Parece que na época do Getúlio Vargas teve uma normativa que ele determinou que chamassem de doutor advogados, médicos e dentistas, era uma coisa assim. Mas se você for buscar o conceito pelo que eles usam o doutor, para que usa? Por que alguém usa o doutor? Porque pensa o quê? Que eu detenho o conhecimento. E aí, se você for ver, qualquer um que tenha um conhecimento a mais que o outro, detém conhecimento. Por isso que o pessoal chama de doutor, né? Então, às vezes eu não falo nada, fico quieta, outras eu falo, não me chame de doutor, me chame de Lirane. Eu evito, sabe? Não sei por... vamos dizer assim, eu não sinto essa necessidade de colocar o doutor na frente, tanto que as meninas no meu consultório me chamam de doutora, porque eu sou dentista, sempre me chamaram. E não foi o título, não foi pelo título, né? Então elas me chamam. Os alunos me chamam de prof. Pra mim, esse é só não tem, assim, uma importância, sabe? Liliane, postei uma dúvida no grupo do Face e ainda não tive retorno. Imagina, Maria Isabel, foi ontem. Calma, não precisa repetir, não. O suporte tem pelo menos 24 horas para responder uma pergunta, tá? Senão a gente não aguenta, a gente não tem só 17, a gente tem muitas turmas. Isso que nós estamos em 5 respondendo. Então fique sossegada, ó, põe o pontinho da ansiedade, respira. Ricardo, para variar uma dúvida de zumbido. Ricardo, você vai virar especialista em zumbido. Que ótimo. E precisa, hein? Todos os pontos do ouvido devem ser bilaterais?
Ricardo, depende. Às vezes, porque eles são muitos, né? São 3. Então, se você colocar 3 e 3, já dão 6. E mais os 3 principais, pensa, já vai aumentando. Então, veja. E às vezes o zumbido também é diferente de um lado e do outro. E eu começo com o ouvido interno, muitas vezes, né? Se for muito intenso, sim, daí eu já entro com os 3. Eu coloco sempre na orelha dominante e espero um pouquinho. Dou uma sessão. Se o paciente sentir que deu uma melhorada, posso usar os 2 lados, sabe? Eu vou aumentando com o passar do tempo e também dependendo se ele tem muita queixa. Mas não esqueça de verificar a questão da medicação, tá? Da medicação. Bom dia. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Em Balneário Frio, mais um dia, mas com solzão, né? É tão bom pra fazer uma caminhada, né? Janaína, bom dia. Lucimara. Cortou tua pergunta, Lucimara. Então, Edna, não consegui seguir em frente por ter conhecido primeiro. Difícil olhar para a auriculoterapia tradicional depois de você. Edna, obrigada a saber disso, fiquei feliz. É uma nova abordagem, né, Edna? É completamente diferente. Prof, no caso da auriculoterapia neurofisiológica, é considerado uma terapia da medicina alternativa? Com certeza, Lori. É independente, é auriculoterapia, tá? Toda a base, e eu sou muito grata a todos os estudos anteriores, porque a gente só conseguiu pensar nessa metodologia de uma abordagem mais integral, de avaliar sono, intestino, de usar estímulos diferentes como laser, eletro, porque vieram as outras. Eu aprendi já com essa visão, só que ainda não tinha esses detalhes assim que a gente incrementou, não tinha essa ideia de resultado rápido, não tinha essa ideia de você mensurar os seus resultados, só a não ser em pesquisa. Não tinha essa pegada profissional, sabe? Não tinha essa valorização, essa questão de ver o indivíduo como um todo, o sono, o intestino. Não tinha isso na auriculoterapia ainda. Quando eu cheguei, era um curso de aurículo. Não falava de laser, ele falava muito leve, sem poucos estudos. E aí você olha a chinesa, você olha a francesa, você estuda as duas primeiro, depois olha todas as abordagens que tem, os mapas, os pontos, os livros, você vê gente falando das contraindicações muito fortes, né? Ou botando detalhes, assim, e é no detalhe que a gente tropeça. Ontem teve uma pergunta no AS que eu fiquei de responder, acabei não conseguindo ainda, mas hoje eu tenho aula com eles, hoje é quinta, né? E amanhã. E hoje é neuroalimentação, eles têm uma aula de neuroalimentação, mas eu entro sempre um pouquinho antes. E a pergunta era, Lirane, como eu sei os pontos? Como eu sei que pontos usar no meu paciente? Se eu não usar o apalpador? Gente, para pensar nessa pergunta. Quer dizer que alguém ensinou ela que ela só ponturava pontos que o apalpador apertasse e desse dor. Imagine um paciente com fibromialgia. Entende o que está acontecendo por aí? Ah, você vai lá e aperta, aquele que dói você põe uma sementinha, uma agulhinha. Isso não é auriculoterapia, gente, isso não é. Você entende o problema? Esse paciente vai continuar com dor, vai continuar porque a orelha, alguns não doem, principalmente os idosos. As terminações aqui já estão diminuídas, não sei se estão diminuídas, mas eles sentem menos dor. Tanto que o Dr. Vanin, ele fala que os pacientes que têm menos dor são problemas que são mais crônicos. E os idosos têm problemas crônicos, então eles sentem menos dor. E aqueles pacientes que sentem mais dor na aurículo, quando você põe uma sementinha já dói, são os pacientes que têm problemas agudos. Essa é a teoria dele. Ele relaciona problema agudo com dor intensa. E se você pensar nisso, o apalpador não tem função, ele não vai tratar.
Você tem que ter conhecimento. Você entendeu aí a dificuldade, gente? O problema dessa situação toda, né? Então, aí que você começa a ver que tem muita gente por aí que não tá fazendo auriculoterapia. E daí não tem resultado. E daí não tendo resultado, é ruim para todo mundo. O importante é todo mundo ter resultado, é pensar numa lógica. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas muitos aqui estão falando, eu não tenho condições de comprar o auriculoterapia de sucesso. Ele tem um valor mais alto. Por quê? Porque ele é uma formação. Eu quero que a pessoa saia dali formada em auriculoterapia para ela ganhar 5 mil reais por mês. Eu tenho que dar essa estrutura. E eu tô apostando muito alto nele. A gente quer isso do aluno. E para isso eu tenho que ter uma equipe, eu tenho que ter suporte, eu tenho que ter gente ali, né, focada nisso. Mas nós temos um curso que é o ponto a ponto. O que é o ponto a ponto? São os primeiros passos. Muita gente pode começar por ele, muitos começaram por ele. E estão no AS hoje. Aí pelo menos você começa a fazer uma auriculoterapia diferenciada, porque ali eu ensino os princípios, eu ensino os pontos, eu ensino você a pensar os protocolos. E eu ainda tenho 25 protocolos passo a passo. Então, quem quiser entrar para o ponto a ponto, tá ali na minha área de destaque. Tem uma parte ali escrito curso. É o ponto a ponto que a gente está falando. É uma maneira, tá, Edna? Então, se você quer fazer um curso mais barato, para você poder começar já a ter os teus primeiros pacientes, a dar os primeiros passos, o ponto a ponto pode ser uma solução para você. Entra ali e veja, tá bom? Só que avalia ele antes, tem um vídeo na página, a gente fez ele ligado a uma série, só que a gente não fez a série de novo, e tá ali, se você quiser dar uma olhada, entra, vê, numa dessa você vai falar assim, nossa Lirane, é mais barato? É mais barato, ele é quase 1/3 do AS, então pode ser um primeiro passo para quem quer aprender a auriculoterapia baseado em neurofisiologia. Deixa eu ver aqui mais. Prof, no caso da auriculoterapia, já falei, AS Jaqueline Matos. Que ótimo, Antônio. Bom dia. Ouvido, Lirane. Levantei ouvindo Lirane. Dormi ouvindo Lirane. Que legal, Vanessa. Conseguimos tratar pólipos nasais? Puxa, Vanille, não sei. Mas dá pra tentar, hein? Um ponto que não pode faltar, isso eu já posso dizer, além do nariz, né? É o ápice do antitrago, tá? Ápice do antitrago. Já tem uma pergunta. Você trabalha a aurículo com a ideia de que menos é mais? É o meu lema, Lilian. É o meu lema. Eu sempre tô falando nas lives, tá? Na auriculoterapia, menos é mais. Por quê? Porque eu preciso de menos pontos na auriculoterapia se eu fizer ela com uma visão cirúrgica, que a gente brinca. Ninguém faz uma cirurgia ampla para tirar um negocinho desse tamanho. Se você sabe exatamente onde ele está, então o que você busca para saber? Vamos falar lá. Eu tenho uma verruga para tirar. Vamos pensar que tem que fazer uma cirurgia. Tá? Vamos pensar, só idealizar, né? Porque não existe mais isso, as pessoas fazem cauterização. Mas vamos pensar que eu tenho um cistozinho, alguma coisa para tirar. Ninguém faz uma margem de segurança. O que você faz? Você faz todo tipo de exame, de imagem, para você ver aonde ele está e a profundidade que ele está, localização. Para quê? Para você ir lá e fazer o menor estrago possível, né? Então é aquela visão cirúrgica, você chega no ponto. É a mesma coisa na auriculoterapia. Chegue no ponto, vai lá, faz pergunta, identifica, busca saber o que o paciente, por que ele está ali com você, o que ele está te procurando, o que ele está procurando em você, o que ele quer para ele ir até você, né? E aí você começa a traçar isso de planejamento. Essa decisão cirúrgica é que você tem que fazer. Mas tudo bem, né? Melhor assim, né? Que chame de doutora, né? Bom dia, Kelane. Só com chimas aqui, 4 graus. Caramba, esse frio veio pra cá. Ui, que Deus. Ai, Deus, gente.
A aplicação de cada ponto é igual para as escolas? Função, Janileide? Acho que não, hein? Não, não é. Pensei agora e lembrei. Não, não é. Por quê? Porque na visão dos 5 elementos, o fígado, por exemplo, o baço, eles estão relacionados às questões dos 5 elementos, que não tem a ver muitas vezes com a função do órgão, tá? Não tem a ver com a função do órgão. Então é diferente. Maria Isabel, foi há 3 dias, eu perdi a tua sequência. Márcia, como trata a próstata? A próstata a gente não trata, ela é um órgão, tá? Ela é um órgão normal, uma parte do corpo normal. Você tem que pensar o que eu tenho na próstata para tratar, tá? É que nem o pessoal fala assim, eu tenho ATM. ATM é articulação temporomandibular. E eu brinco, graças a Deus que você tem na verdade, você tem até duas. Você tem duas ATM. Ou, eu tenho tireoide. Graças a Deus que você tem tireoide. Tireoide é o seu órgão, é a sua estrutura. Qual é o problema da tireoide? Qual o problema da próstata? Qual o problema da ATM, tá? E aí entra numa outra conversa. Bom dia, cheguei. Percebi que os pontos da insônia ficam bem próximos do lóbulo da orelha. Dependendo do que você considera, Antônia. Tem o ponto do sono, que é aqui acima, é na hélix, não tem nada a ver com o lóbulo. E os pontos aqui, ó, por exemplo, frontal e temporal, eles estão no lóbulo. O occipital está no antitrago. Milene, o que quer dizer com lado dominante? O lado que o paciente escreve. Então, se eu sou destra, escrevo com a direita, eu uso a orelha direita. Se eu sou canhota ou sinistra ou... como é que o pessoal fala mais? Eu escrevo com a esquerda, né? Aí eu trabalho a orelha esquerda. Esse é o lado dominante. Aqui embaixo a Carolina é a mesma pergunta. Devemos considerar dominante. Bom dia, aula será às 17? Sim, Márcia, tá lá no cronograma, tá? Nós só tivemos uma aula que foi às 19, 19h30, mas foi extra. Todas as aulas são às 5. Lado dominante, o lado que a pessoa escreve. A Antônia já resolveu aqui. Vani, eu comentei sobre os pólipos, não sei te dizer, né? Mas falei que o ponto que não pode faltar é o ápice do antitrago. Prof, Luciano, ó, o cravo é maravilhoso. Já dizem as cozinheiras, hein, Luciana? Dá tempero, né? Minha tia tem um tumor na região do ciático. Irá fazer cirurgia quando essa loucura acabar. Ensinei a colocar o cravo para aliviar a dor e está ajudando a aguardar a cirurgia. Olha isso, gente. Que máximo, hein? Você entendeu para que serve, por exemplo, o cravo? Olha isso. Imagine quantos pacientes, se você já tem um paciente, está em casa sofrendo com dor e você pode ajudar. Pensa nisso, tá? Pensa nisso. Esse é o poder aí, né? De você ter conhecimento. Se for canhoto, usamos a esquerda. E se for destro, usamos a direita. Isso mesmo, Caroline. Deixa eu ver. Ó, a Cida. Sou do turno do ponto a ponto. Tenho dúvidas na localização do Sheimen e no ponto do intestino grosso. Cida, eu vou mandar um áudio lá no nosso canal do Telegram, que eu tô meio desatento com os canais, todos eles na verdade, mas eu vou mandar. E aí eu falo, tem mais uma pessoa também que tá com dificuldade no útero, aí eu já coloco intestino grosso e Sheimen. Mas o que eu digo a você, dá uma olhada de novo na aula, tá? Vai lá, busca, veja a aula e a localização do ponto e a gente volta a conversar, tá? Verdade, prof. Eu hoje nem me lembro da chinesa, Sibélia falando. É um ensinamento também, mas a neuro é tão incrível que fica como aprendizado. Então, Sibélia, eu acho a filosofia chinesa linda, uso bastante ela na acupuntura.
Hoje a gente já não usa, quer dizer, eu nunca usei ela na auriculoterapia. Então, mas eu entendo o que o pessoal tá falando. O problema é que às vezes as pessoas falam assim: ah, porque na China o pessoal usa mulher lado direito, homem lado esquerdo. Eu fui 2 vezes para a China já. Uma eu fui como aluna e a outra eu fui como professora, né, contratada pela faculdade. Nenhum dos momentos, gente, eu vi eles usando o lado direito para mulher e lado esquerdo para homem, tá? Então quer dizer que isso depende muito. Às vezes a gente põe verdades que não são absolutas. Então, pelo menos ninguém mais está usando isso lá, tá? Então tem essa noção. Tem muita coisa mudando, só que às vezes por falta de conhecimento a gente acaba mantendo, por falta de estudo, e eu aprendi assim, então eu permaneço fazendo assim. É que nem a história do apalpador. Ele pode ajudar? Pode. Por exemplo, se eu tô com dúvida, ele vem e me ajuda. Se eu tenho uma dúvida, por exemplo, Shenmen ou coluna, eu quero saber exatamente o ponto que dói. Eu posso buscar? Posso, mas ajuda? Pode ajudar. Eu posso definir melhor o meu ponto, mas eu sei onde é a minha coluna. Eu não fico apertando aqui embaixo o paciente que tem dor na coluna, porque eu vou direto ao ponto, entendeu? Mas para isso, gente, eu preciso estudar. Para isso, eu não posso misturar, porque senão não funciona. Porque eu tenho uma sequência para fazer, eu tenho um passo a passo para ensinar. E não é numa live que a gente consegue mostrar. Então, às vezes, as pessoas se iludem achando que uma live e o Atlas elas vão conseguir fazer, e não é assim, é a mais. Então, se você quer resultado para valer mesmo, você pode até ter uma melhor ou outra, mas se você quer resultado para valer, tem que fazer o método completo, tá bom? Então fica a dica, põe como meta aí, ou então começa pelo ponto a ponto tá ali na área de destaque. Vou ver se eu consigo colocar ele no Stories, mas hoje eu vou dar aula o dia inteiro, então não sei se eu vou conseguir. Ó, Campinho. Bom dia. Algum critério para a utilização dos pontos referentes à imunidade para quem tem doença autoimune, considerando que, nesses casos, no tratamento tradicional, se usa uma medicação imunossupressora? Então, há um tempo atrás, a gente proibia o uso do ponto da imunidade. Por quê? Porque a gente vinha num pensamento que, puxa vida, se eu usar o ponto da imunidade, vai aumentar. E aí a gente começou a ler, buscou, tem trabalhos já falando também do uso do ponto da imunidade, e aí você para pensar, peraí, se eu uso o ponto do intestino para quem tem diarreia e ao mesmo tempo para quem tá constipado, para quem não consegue ir ao banheiro, por que eu uso o ponto do intestino? Para equilibrar, não é para exacerbar, concorda? Então eu pensei, puxa vida, se eu usar o ponto da imunidade, eu não vou aumentar o ponto da imunidade, mas eu vou sim equilibrar esse ponto que está em desequilíbrio, né? Por quê? Porque o meu sistema autoimune está contra o meu organismo. E aí foi o insight que a gente teve e a gente começou com os artigos baseado nesse pensamento, manteve e começou a usar o ponto da imunidade, mas a gente usa um ponto só, por exemplo, o ápice do antitrago ou o imunidade, que é aqui no cantinho. Não enche pontos de imunidade, tá? Não enche. Só um para equilibrar e fica testando, verifica, fica de olho. Gente, hoje eu tenho que encerrar antes. Eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui comigo e amanhã, 8 em ponto, mas vamos ver se alguém entra ao vivo para tirar dúvidas comigo? Se prepare para entrar ao vivo, vai ser mais rico, tá bom? Ó, beijos para vocês, até amanhã.